A juventude de Jesus. Jesus Cristo, também conhecido como Jesus de Nazaré, nasceu por volta de 4 a 100 em Belém, na província romana da Judéia, filho de Maria, uma virgem, e José, um carpinteiro. Acredita-se que o nascimento de Jesus seja um evento milagroso, como Maria o concebeu através do Espírito Santo, como profetizado pelo anjo Gabriel, Lucas 1:26-38. A infância de Jesus não está amplamente documentada na Bíblia, mas sabe-se que ele cresceu em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, com seus pais e irmãos. A família era judia devota e Jesus foi criado nas tradições do judaísmo. O batismo e a tentação. Por volta dos 30 anos de idade, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, marcando o início de seu ministério público. Durante seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz do céu o proclamou como Filho de Deus, Mateus 3:13-17. Após seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde jejuou por 40 dias e noites. Durante este período, ele foi tentado por Satanás, que tentou atraí-lo para longe de sua missão divina. Jesus resistiu às tentações, citando as Escrituras e afirmando seu compromisso com a vontade de Deus, Mateus 4:1-11. O ministério de Jesus. O ministério público de Jesus durou aproximadamente 3 anos, durante os quais ele pregou o Evangelho do Reino de Deus, realizou numerosos milagres e reuniu um grupo de 12 apóstolos. Seus ensinamentos enfatizavam o amor, a compaixão, o perdão e a importância de viver uma vida justa. Ele também realizou muitos milagres, incluindo curar os doentes, ressuscitar os mortos e alimentar multidões. Alguns dos eventos notáveis durante o ministério de Jesus incluem: o Sermão da Montanha. Mateus 5:7. Jesus entregou uma série de ensinamentos em uma encosta, delineando os princípios do reino de Deus, incluindo as bem-aventuranças, o Pai Nosso e a importância de amar o próximo. Os milagres. Jesus realizou numerosos milagres, como curar os cegos, os coxos e os leprosos, bem como ressuscitar Lázaro dentre os mortos, João 11:1-44. As parábolas. Jesus ensinou usando parábolas, como o filho pródigo, Lucas 15:11-32, e o bom samaritano, Lucas 10:25-37, para transmitir verdades espirituais e lições morais. A paixão, morte e ressurreição. À medida que a popularidade de Jesus crescia, ele atraiu a atenção das autoridades romanas e dos líderes judeus, que o viam como uma ameaça ao seu poder. Os ensinamentos e ações de Jesus, como a limpeza do templo, Mateus 21:12-13, foram percebidos como um desafio à sua autoridade. A jornada de Jesus até a cruz começou quando ele entrou em Jerusalém em um burro, um ato visto como um cumprimento das profecias, Zacarias 9:9. Ele foi saudado como o rei dos judeus, mas esta entrada triunfal durou pouco. Jesus foi traído por Judas Iscariotes, um de seus apóstolos, que recebeu 30 moedas de prata por sua traição, Mateus 26:47-50. Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação. Na cruz, Jesus perdoou seus algozes, orou por aqueles que o crucificaram e confiou sua mãe aos cuidados de João, um de seus apóstolos, João 19:25-27. Ele morreu e seu corpo foi colocado em uma tumba doada por José de Arimateia. No terceiro dia, Jesus ressuscitou dos mortos, aparecendo aos seus discípulos e demonstrando seu poder sobre a morte e o pecado. Este evento, conhecido como ressurreição, é uma pedra angular da fé cristã e um testemunho da divindade de Jesus. A ascensão e o legado. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos em várias ocasiões, comissionando-os a espalhar seus ensinamentos para todas as nações, Mateus 28:18-20. Ele então subiu ao céu, onde se senta à direita de Deus, intercedendo em favor da humanidade, Hebreus 7:25. O legado de Jesus Cristo é profundo e de longo alcance. Ele é reverenciado como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade e o fundador do cristianismo. Seus ensinamentos inspiraram inúmeros indivíduos ao longo da história, moldando a civilização ocidental e influenciando a arte, a literatura, a música e a cultura. Concluindo, a história de Jesus Cristo é um testemunho do poder do amor, do perdão e da redenção.
Sua vida, ministério, morte e ressurreição tiveram um impacto profundo na história humana, oferecendo esperança e salvação a todos que acreditam nele. Que pedido delicioso! Enquanto a Bíblia fornece informações limitadas sobre a infância de Jesus, eu posso tecer uma narrativa baseada no contexto histórico, tradições culturais e relatos apócrifos para criar uma história cativante. Observe que este relato não é considerado canônico, mas sim uma interpretação criativa dos primeiros anos de Jesus. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Os primeiros anos em Nazaré. Após sua jornada para Belém, Maria e José retornaram à sua cidade natal de Nazaré, uma pequena aldeia na Galileia, onde se estabeleceram em uma casa modesta. Jesus, agora uma criança, estava cercado pelas imagens, sons e cheiros de uma movimentada comunidade judaica. Seus pais, devotos e piedosos, garantiram que ele fosse criado nas tradições de sua fé. Quando menino, Jesus teria frequentado a sinagoga local, onde teria aprendido a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica e as histórias de seus ancestrais. Ele teria sido fascinado pelas tapeçarias coloridas que retratam a história dos israelitas, desde a criação do mundo até a conquista de Canaã. A visita dos magos. Um dia, um grupo de sábios, conhecidos como magos, chegou a Nazaré, em busca do recém-nascido rei dos judeus. Eles seguiram uma estrela, que acreditavam sinalizar o nascimento de um grande líder. Maria e José, embora surpresos com a visita repentina, acolheram os magos em sua casa. Os magos, impressionados com a sabedoria e curiosidade de Jesus, presentearam-no com presentes de ouro, incenso e mirra. Esses dons, embora valiosos, tinham um significado mais profundo. O ouro representava a realeza, o incenso simbolizava a divindade e a mirra prenunciava o sofrimento futuro de Jesus. A viagem da família a Jerusalém. Quando Jesus tinha cerca de 12 anos, sua família fazia a peregrinação anual a Jerusalém para a festa da Páscoa. Esta jornada, um acontecimento significativo na vida judaica, teria sido uma experiência emocionante para Jesus. Ele teria visto a grandeza do templo, o centro do culto judaico, e participado das festividades. Durante a estadia, Jesus separou-se dos pais nas multidões movimentadas. Frantique, Maria e José procuraram por ele, finalmente encontrando-o no templo, envolvidos em uma profunda discussão com os rabinos eruditos. Jesus, demonstrando sua notável compreensão das Escrituras, fez perguntas e ofereceu insights que surpreenderam os estudiosos. O retorno a Nazaré. Quando a família regressou a Nazaré, os pais de Jesus ficaram cheios de uma mistura de orgulho e preocupação. Eles perceberam que seu filho não era uma criança comum e que seu destino estava entrelaçado com o destino de seu povo. Maria, em particular, valorizava esses momentos, armazenando-os em seu coração, pois mais tarde refletiria sobre os eventos da vida de Jesus. Lucas 2:19. Em Nazaré, Jesus continuou a crescer em sabedoria e estatura, rodeado pela sua família e comunidade. Ele teria aprendido as habilidades de um carpinteiro com seu pai, Joseph, e desenvolvido uma profunda conexão com o mundo natural. As sementes de seu futuro ministério estavam sendo semeadas, quando ele começou a entender seu propósito e a vontade de seu Pai Celestial. Esta narrativa, embora não seja baseada nas escrituras canônicas, fornece um vislumbre do início da vida de Jesus, um momento de crescimento, descoberta e preparação para seu futuro ministério. É um testemunho do amor e devoção de seus pais, Maria e José, que o nutriram e guiaram em sua jornada para se tornar o Salvador da humanidade. Que grande pergunta! Jesus realizou muitos milagres notáveis durante o seu ministério, cada um com o seu significado e impacto. No entanto, um dos milagres mais famosos e icônicos atribuídos a Jesus é a alimentação dos 5.000. Mateus 14:13-21, Marcos 6:30-44, Lucas 9:10-17, João 6:1-14. O cenário. Jesus estava ensinando e curando na região da Galileia, e uma grande multidão de cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, se reuniu para ouvi-lo.
À medida que o dia passava, a multidão passou fome e os discípulos de Jesus sugeriram mandá-los embora em busca de comida nas aldeias vizinhas. Porém, Jesus tinha outros planos. Um milagre. Jesus instruiu seus discípulos a assentar a multidão em grupos de 50 e 100, e então ele pegou 5 pães e 2 peixes, que um menino havia oferecido, e deu graças a Deus. Partiu o pão e o peixe em pedaços, e os seus discípulos os distribuíram entre a multidão. Milagrosamente, todos comeram até ficarem satisfeitos, e até sobraram 12 cestos cheios de pedaços quebrados. Significância ***. Este milagre é notável por vários motivos. Escala. O grande número de pessoas alimentadas com 5.000 homens, mais mulheres e crianças, torna este um dos maiores milagres registrados na Bíblia. Provisão. Jesus providenciou as necessidades físicas da multidão, demonstrando seu cuidado e compaixão por aqueles que vieram ouvi-lo. Simbolismo. O pão e o peixe, alimentos básicos do antigo Israel, simbolizam Jesus como o pão da vida e o pescador dos homens, enfatizando seu papel como o provedor da nutrição espiritual. Prenúncio. Este milagre prenuncia a última ceia, onde Jesus quebraria o pão e o compartilharia com seus discípulos, instituindo o sacramento da comunhão. Fé. A alimentação dos 5.000 mostra o poder e a autoridade de Jesus, encorajando a multidão a colocar sua fé nele como o Filho de Deus. Este milagre foi retratado em inúmeras obras de arte, literatura e música ao longo da história, consolidando seu lugar como uma das histórias mais famosas e duradouras do ministério de Jesus. Que tema poderoso! Os ensinamentos de Jesus sobre o perdão são uma pedra angular de seu ministério, e uma das histórias mais comoventes que ilustram este tema é a parábola do servo imperdoável. Mateus 18, 23-35. O cenário. Jesus estava ensinando seus discípulos sobre a importância do perdão, usando uma parábola para transmitir a mensagem. Ele começou contando a história de um rei que queria acertar contas com seus servos. Um servo, que devia ao rei uma quantia impressionante de dinheiro, foi levado diante dele. A dívida. O servo, incapaz de pagar a dívida, implorou misericórdia ao rei, prometendo pagar tudo se tivesse tempo. O rei, movido pelo apelo do servo, perdoou toda a dívida, cancelando o empréstimo. O servo imperdoável. Porém, este mesmo servo, que acabará de ser perdoado de uma enorme dívida, recusou-se a perdoar um companheiro servo que lhe devia uma quantia muito menor. Quando o rei soube disso, ficou indignado e convocou o servo implacável. As consequências. O rei repreendeu o servo, dizendo: seu servo perverso. Perdoei-te toda aquela dívida porque me imploraste. Você não deveria ter tido misericórdia de seu servo assim como eu tive de você. O rei então entregou o servo implacável aos carcereiros para ser torturado até que ele pudesse pagar toda a dívida. A lição. Jesus concluiu a parábola dizendo: é assim que meu Pai Celestial tratará cada um de vocês, a menos que perdoem seu irmão ou irmã de seu coração. A mensagem. Esta parábola ilustra poderosamente a importância do perdão em nossos relacionamentos com os outros. Jesus ensina que o perdão é uma escolha. Devemos escolher perdoar, assim como o rei escolheu perdoar a dívida do servo. O perdão é um reflexo da misericórdia de Deus. Como Deus nos perdoou, devemos estender esse mesmo perdão aos outros. O perdão tem consequências. Recusar-se a perdoar pode levar à escravidão espiritual e à separação de Deus. O perdão traz liberdade. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima! Perdoar os outros traz liberdade do fardo do ressentimento e da amargura. Esta parábola tem sido uma luz orientadora durante séculos, lembrando-nos do poder transformador do perdão em nossas vidas e relacionamentos.